Esportivo tá no ar! Depois aí, né, de um intervalinho, sexta-feira passada não tivemos programa só há uma semana atrás, então é dia de matarmos a saudade, hein? Boa noite pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa, você que assiste no YouTube ou no Spotify. Estamos de volta então, e já havia algum tempo, não só, né, além dessa uma semaninha aí que não temos programas inéditos, já tinha algum tempo que não vinha convidados aí, né, tivemos bastante convidados, mês de abril, mês de maio, mas tinha um tempinho já que não tínhamos um convidado aqui contando, né, a sua história como atleta ou no papo de torcedor também. Eu acho que o último foi o do Padre Rodrigo ali, o palmeirense Padre Rodrigo, mas hoje essa espera acabou. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente a atleta, árbitra, personal trainer, entre outras facetas, Aline Machado. Aline, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Prazer estar te recebendo, conhecendo a sua história e que você fique à vontade pra gente conhecer, né? Pra você contar pra gente a sua relação com o esporte, então compartilhar com a gente as suas vitórias, suas conquistas aí, dentre todas essas facetas no esporte. Obrigado por estar aqui. Primeiramente queria agradecer, né, ao convite por estar aqui hoje e com certeza a gente fica bem honrado, né, de estar vindo aqui contar toda a trajetória que já vem de um tempo aí, né, entre tantos lugares e hoje, né, bastante história também já com o município de Laranjeiras do Sul. Então é um prazer estar aqui hoje. E vamos responder as perguntas aí, matar a curiosidade um pouquinho do pessoal. Show de bola, como diria o colega Leandro ali, vamos mergulhar então. Aline, você é atleta de futsal e fut7, né? Duas modalidades diferentes. Também é árbitra das duas modalidades? Das duas modalidades. Pratica então o futsal e o fut7 desde os 9 anos? Os dois desde os 9? Os dois desde os 9 anos. Comecei na minha cidade, né, nas escolinhas de futsal, ainda 8, 9 anos ali, e por incentivo da minha mãe no futebol 7, né, que na cidade de interior, geralmente o pessoal chama de suíço, né, mas não difere muito do futebol 7, né, então desde pequenininha eu sempre pratiquei e joguei as duas modalidades. E além das duas modalidades, então, e dessa faceta, digamos assim, de personal, você ainda ou melhor, além das duas facetas, você ainda é personal trainer, né? Professora também de educação física. Como que surgiu, assim, o interesse, sobretudo, pelo futsal, pelo fut7 e essas demais? Eu sempre fui da área do esporte, né? Então, obviamente que quando eu tinha a Bolsa Atleta, como jogadora do futsal da equipe de Guarapuava na época, eu já optei pelo curso de educação física, né? Iniciei pela licenciatura, que é mais o ambiente escolar, e posteriormente aí eu fiz a complementação para trabalhar também na área do bacharel. E acabei indo mais para a área de personal mesmo, né? Até o pessoal pergunta, não tem interesse em ser técnica ou trabalhar com escolinhas. Já trabalhei em alguns momentos também, mas hoje, como eu faço parte também do quadro do município, né, de Laranjeiras do Sul, acabo me dedicando aí durante o dia nas escolas municipais, né? Sou professor de educação física. Depois desse horário, eu atuo também como personal, aí atendo na academia. E aí nas horas vagas, né? Ultimamente eu ando um pouco afastada da função de árbitra, tanto de futebol 7 como de futsal, porque a gente acabou entrando numa onda de muitos campeonatos, então eu acabei optando por priorizar esses campeonatos agora. E às vezes algum campeonato que eu estou jogando, aí não tem como apitar, né? Acaba ficando coincide. A gente prefere manter essa linha, né? Não misturar as duas coisas. Mas é bem corrida. A gente se desdobra. Um final de semana tá num lugar, um final de semana tá no outro. Atende um aluno antes das 8 aulas da escola, vai para a escola, à tarde volta para academia. E no meio disso tudo a gente treina 2 vezes por semana. Treina fut7 e treina futsal também semanalmente. Pelo menos uma vez em cada modalidade a gente tá treinando toda semana. Que barato. Então, se desdobrando nas 24 horas do dia, nessas funções todas, e é professor, é personal, treina e joga quando tem competição, né, ou partida, joga fut7, joga futsal. Você mencionou aí agora há pouco, né, que
até por não dar pra conciliar, né? Arbitrar e jogar. Qual dos dois você prefere? Se tiver que escolher um... Olha, eu acho que na minha função, ambas as posições são de responsabilidade, né? Sim. Você vai arbitrar, você tem que estar o tempo inteiro ligado no que está acontecendo no lance. Você piscou, você perde um lance que, né, depois pode gerar alguma confusão, alguma coisa assim. E em campo, eu acho que ainda, apesar da responsabilidade que às vezes a gente carrega, né? Você entra num jogo decisivo, ainda acaba sendo mais leve, né? Porque... tem aquela cobrança, mas como também a gente leva o esporte muito como um lazer, né? Acaba sendo mais leve, não tem tanta responsabilidade. Mas aí, num belo dia, você está disputando a final de um campeonato paranaense, onde o time de Laranjeiras nunca havia chegado. A gente está lá perdendo de 3-0 e todo mundo está assistindo. E aí, de repente, você vai lá e faz 3 gols, empata a partida e vai para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, a equipe reverte o placar. Então, se você for analisar dependendo da situação, a responsabilidade também acaba sendo gigantesca, né? Porque você tem todo mundo espera que você resolva o problema ou, né, que você faça um gol ali que vai acabar salvando a equipe. Mas ainda assim, em termos de responsabilidade, comprometimento, eu acredito que a parte da arbitragem ainda exige um pouco mais de responsabilidade e cuidado também, né? Porque tem todo um tato ali que você... Às vezes você precisa ser mais dura com um atleta, né? Mas você não pode fazer isso de qualquer forma. Você tem que, né, fazer isso de uma maneira que ele entenda e também te respeite. Então, por essa questão, a arbitragem acaba sendo um pouco mais pesada, assim, nessa questão. Eu imagino. Eu não sou nem atleta e nem árbitro, mas eu acredito que a pressão de arbitrar, de ser ali juiz ou juíza, é mais difícil, até porque como atleta você ainda tem ali, você pode dividir a atenção até dos espectadores com os demais companheiros de time, né? Agora o árbitro é só ele e aquela pressão de ser imparcial, de não, né? Na arbitragem você tem que tentar ser o mais imparcial possível, né? E no jogo, né, você divide a função, é um conjunto, é um coletivo, né? Então, Sim. busca do mesmo objetivo. E aí na arbitragem também tem muito fator externo. Primeiro fator também que ainda é dentro de quadra é ser mulher, né? Porque geralmente são poucas mulheres que fazem trabalho na arbitragem hoje em dia. A maioria das meninas que às vezes apitam se dedicam à mesa, né? Mas quando eu estou na função, realmente eu vou pro apito e tenho que encarar. Às vezes você vai apitar jogo principalmente masculino, os caras vêm pra cima. Você vai apitar um joguinho de base, tem muita questão assim também com os pais, né? Que existe uma cobrança bem grande de fora de quadra. Então, seja qual seja a categoria, qual for a categoria, sempre tem uma cobrança, né? Quando é adulto, principalmente masculino, o pessoal vem em cima, porque, né? Eu posso imaginar. Acha que, às vezes, a gente, por ser mulher, ainda tem essa certa discriminação em alguns momentos, né? Mas a gente tem que se impor e apitar corretamente. Eu acredito que sempre fazendo um trabalho certo, trabalho correto, dá para ir levando. Sim, inclusive desde já para te parabenizar, né? Porque igual você tá explicando aqui pra gente, né? Realmente não é fácil, eu imagino que não seja. Toda essa questão de realmente, acredito que no calor da partida haja essa pressão de atleta, né? Eu vou falar duro, eu vou xingar aqui perto dela, às vezes vou intimidar, né? Pra que ela ou não dê cartão, às vezes uma falta que um companheiro for dar, enfim, né? Que trabalha ali na mente da árbitra. Então, assim, muitos parabéns mesmo, sinceros parabéns por exercer esse ofício, procurando, né, ter essa... convencendo pela competência, né? Mas voltando ali a parte de você como atleta, você que joga então futsal, fut7 desde os 9 anos, como você disse. Você atuou aí por equipes de como Guarapuava Futsal, Coritiba, Campo Mourão, Prudentópolis, né? Como foram essas experiências e o que você traz desse tempo até hoje? É uma bagagem bem extensa, né? Sim. Eu iniciei em Guarapuava, onde eu fui descoberta por um treinador ali de Guarapuava, nos jogos escolares, quando eu tinha 12 anos, 13 anos. E aí esse treinador ali de Guarapuava me trouxe para a equipe, que já tinha uma equipe semi-profissional em Guarapuava, que já era campeã paranaense na época. E eu acabei permanecendo algum tempo ali em Guarapuava.
Aí dentro do clube ali ainda, eu fui jogar por empréstimo para outras equipes, né? Como, por exemplo, fui jogar a Taça Brasil Sub-15 para o Coritiba. Posteriormente fui jogar para Campo Mourão também, Jogos da Juventude. E aí teve um ano que eu saí do Guarapuava, a gente teve um projeto montado lá em Prudentópolis, onde a gente também foi campeão da fase final dos Jogos Abertos, né? Assim, a bagagem é bem extensa. Cada clube que você vai é uma história, é um objetivo, né? Joguei também por alguns campeonatos em São Paulo, Copa TVT, Copa Record, fui campeã nesses campeonatos que eu disputei lá, por equipes de São Paulo, né? A gente vai no formato de empréstimo, assim, não foram uma temporada inteira. Eu acredito que cada equipe que você passa, você vai trazendo uma bagagem, né? Hoje, se eu estou aqui em Laranjeiras, onde a gente está construindo uma estrutura, né? Tanto de futsal como de futsete, poder hoje chegar em campo e as meninas mais novas que estão começando, algumas que já jogam, me ver como uma referência, assim, eu acredito que se deve muito a essas experiências passadas, né? Porque cada time é de uma forma, cada trabalho. O objetivo sempre é o mesmo, né? Elevar a equipe sempre entre os primeiros, mas a gente vai aprendendo ao longo dessa caminhada, não só como atleta também, né? Você passa por diversas equipes, você tem diversos professores, e querendo ou não, isso vai moldando também a minha personalidade, para quem sabe daqui a um tempo eu estar como técnica, né, de meninas por aí. É uma responsabilidade, vai agregando muito, assim, muita experiência, e com certeza isso influencia bastante, né, positivamente, tanto no profissional e como o pessoal também, né. Você tem vontade de ser técnica? Além de tudo isso que você já exerce, ou trocar uma no futuro por outra, né? Às vezes quando aposentar, talvez, como atleta? Olha, eu já tive algumas propostas, assim, e eu gosto bastante, né, eu sou bastante competitiva, eu não gosto de perder, mas eu entendo que para passar para as crianças, como eu trabalho com isso todo dia, às vezes, uma equipe perdeu, a gente tem que saber lidar com isso. Tenho vontade. Futuramente, eu acredito que vou acabar dedicando aí um tempo exclusivamente para essa parte de treinamento ali, jogos, competição mesmo aí com a molecada. Que legal. E você não é laranjeirense, né? Você nasceu em Guamiranga, mas como você me contou, você se considera laranjeirense de coração, né? O que te trouxe para cá, né? Você que tá aqui em Laranjeiras há 6 anos, o que a trouxe a Laranjeiras do Sul? Inicialmente foi trabalho, né? Eu tinha uma colega da época que a gente jogava na mesma equipe em Guarapuava, e como nós tínhamos a Bolsa Atleta, fazíamos faculdade junto, aí ela se formou, acabou vindo para Laranjeiras, e aí passou um tempo, a gente sempre manteve contato, e ela falou, você não quer trabalhar aqui na academia comigo? E daí na época eu estava saindo de alguns empregos lá em Guarapuava, tinha acabado de me formar, e aí eu falei, bora, né? Tá pertinho ainda no Paraná, perto da minha família ainda. E aí eu acabei vindo para cá em 2024, inicialmente para trabalhar em uma academia, né? E aí fui ficando. Eu cheguei aqui, o primeiro ano teve a pandemia, né? Que foi aquele caos em 2020, bem no comecinho do ano. Até cogitei no meio do ano ali, quando estava bem grave a questão da pandemia, voltar para Guarapuava ou para minha família. Mas a gente acabou se virando, dando um jeito. E aí no ano seguinte, em 2021, foi montado o projeto do Operário Feminino, né? Aí a gente acabou, como o pessoal já me conhecia, já sabia que eu jogava, e estava até parada, o foco era trabalhar. Não, mas você joga, a gente se conhece, vai jogar, e daí a gente acabou entrando no projeto, né? Até a gente entrou na série bronze, e a gente conquistou, né, com o Operário Feminino em 2021, acesso para prata, né? Aí, posteriormente, depois não houve a sequência do projeto, né? Não houve o segmento, mas ainda assim jogamos e conseguimos construir alguma coisinha ali. E desde então eu fui jogando cada vez mais. Aí comecei a jogar futebol 7 em alguns times aqui. E só foi crescendo a demanda de jogos e times e campeonatos. Então veio por um convite ali, uma possibilidade, né? Ali bem simples. E aí, quando viu, já estava aí há 6 anos, Laranjeiras do Sul. Agora, Laranjeiras do Sul. Abrindo portas, né? Eu também não sou daqui, né? Vim de bem longe, inclusive. E eu vejo que tem muita gente que não é daqui, né? Então, Laranjeiras do Sul sendo assim, uma cidade bem hospitaleira, vou dizer. É uma cidade gostosa, né? Uma cidade que é tranquila, ela te permite uma liberdade de ir e vir, né? Você não pega um trânsito para trabalhar, uma cidade
ainda em termos de segurança também tranquilo. Concordo. Tem oportunidades e a gente, né, acaba ficando e vai criando vínculos. Inclusive, na época em que eu vim trabalhar para cá, essa colega que me convidou já havia compartilhado República comigo, que é a Aline Sard, que hoje também é treinadora da Secretaria de Esportes. Já havia compartilhado alojamento em outros times já por anos. E a gente tá junto aí nessa caminhada desde então, né? Pô, bem maneiro mesmo, né? Tudo isso que você trouxe aqui pra gente, né? Como alguém vinda de fora e tal. E como que você concilia, então, essas funções de atleta, personal, professor de educação física, árbitra? Como é que você faz pra driblar tudo isso ou pra, né, abraçar tudo isso? A gente vai se virando, né? Como eu tenho... né, o horário ali fixo das 8 às 5 na escola, então eu acordo às 5 horas da manhã, eu sempre tenho, de segunda a sexta, tenho aluno às 6 da manhã na academia, que é o primeiro horário. Aí eu atendo um aluno na academia, vou para o colégio até meio-dia, dá 1 às 5 na escola, das 5h15 a 8h30, 8 horas, na academia de novo atende personal. Sempre eu atendo um de manhã, 8 aulas na escola, e aí acabo, depois da escola, de novo, mais 1 ou 2 horários com atendimento de personal, né? E aí, após isso, os dias que não tem treino coletivo, faço academia, faço musculação, porque já tive várias lesões bem sérias. Então, para conseguir correr, jogar, treinar, e até mesmo para trabalhar na arbitragem, você precisa estar bem fisicamente, né? Então... Quando não estou atendendo, sou eu quem estou me atendendo, né? Então, é isso. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, até enquanto tiver horário, a gente vai encaixando as coisas para fazer. Exemplo de dedicação, de esforço mesmo, né? Como é bem comum nesse meio esportivo, né? Sim. A gente vê muito. A arbitragem geralmente é mais final de semana, né? Como eu falei agora, eu estou mais afastada, faz um tempinho já que não estou atuando, por conta que chega sábado, que nem agora a gente, né? Eu atuo pela Liga aqui de Laranjeiras. Todo sábado tem a Copa Garotinha de Base. Todo sábado eu tenho jogo. Então a gente acaba ficando meio mais afastada, né? E aí às vezes também tem equipes de fora, tem equipes de Guarapuava, como eu sou muito conhecida lá, que buscam a gente aqui, vem atrás pra gente jogar um campeonato lá. Então às vezes quando não tem um campeonato nosso aqui, regional, a gente acaba saindo, indo para outras cidades para estar jogando por outras equipes. Aí fecha a agenda, né? Não tem. Mas é correria, mas é gostoso. A gente consegue encaixar e acho que a gente vive disso, na verdade. Se chegar a parar, não sei como que seria se não fosse assim, no caso, né? Que bacana. E, Aline, hoje você joga no Garotas em Campo, né? Que é o time do Futebol 7 que você atua. Como que foi a campanha que levou o time ao vice-paranaense ano passado? O Garotas em Campo faz em 3 anos que eu participo da equipe, né? Fui convidada ali pelas fundadoras inicialmente. E aí em 2023, 2024 nós fomos lá, nós já disputava campeonatos aqui na região de Laranjeiras. E a gente foi crescendo. Em 2023 teve o primeiro ano que houve futebol 7 no Jarcãs. E aí a gente entrou com a equipe e ficamos em terceiro, né? Então, em 2024, a gente foi novamente e conseguiu ser campeão do Jarcãs em 2024. Com esse título de 2024, nós recebemos aí um convite da federação para estar disputando o Paranaense, né? Ainda em 2024. Nós fomos, né, para o primeiro ano, eram equipes bastante fortes, né, que tinham lá em Curitiba. Eram 8 equipes. Fizemos bons jogos, mas acabamos não classificando, né? A gente caiu na primeira fase ali. Aí o ano passado, novamente, a gente teve o convite, né, para disputar o Paranaense, aonde nós fomos e a gente perdeu somente a final, né? Fizemos 5 jogos, campanha, né? Chegamos invictas na final, né? Fizemos uma bela campanha, eliminando na semifinal uma equipe de Curitiba, que era a atual campeã em 2024, né? Equipe forte, pela qual eu já joguei também outros campeonatos. E, assim, né? Para Laranjeiras foi um marco, né? Porque o primeiro ano a gente foi,
e a gente não jogou bem, fez uma campanha legal, mas não classificou, né? E aí o ano passado, em 2025, nós chegamos para a final de forma invicta, né? E acabamos perdendo a final para uma equipe ali da região de Curitiba, Rio Negro. Mas a gente veio para casa com a sensação de dever cumprido, porque até então Laranjeiras nunca tinha sido vice-campeã no futebol 7 feminino, né? Vice-campeã estadual. Isso repercutiu bastante também, foi bem bom para a equipe, né? Acredito que na final a gente contou com um pouquinho de azar, uma das nossas principais atletas, que também faz parte é uma das fundadoras e faz parte da equipe, que é a Annelise, nossa camisa 10, sempre a camisa 10, acabou se lesionando na semifinal. Poxa. E aí, na final, a gente estava meio desfalcado. Na semifinal também, a gente acabou empatando com a equipe da equipe forte de Curitiba, onde a gente foi disputar o shootout. E no shootout, a minha goleira defendeu a primeira e na segunda ela acabou ali pegando a bola com a mão fora da área. Então, ela foi expulsa da final. Caraca! Aí, nós temos uma jogadora na equipe que jogou anos comigo, que é essa minha colega que me trouxe para Laranjeiras, que foi uma das maiores goleiras que já teve no Paraná de futsal, né? E joga no 7 também. Então, mas ela é uma exímia marcadora e armadora, né? De jogadas. Então, para a final, nós perdemos a goleira, nós perdemos a nossa camisa 10 e perdemos uma jogadora ali de linha que também, além de marcar muito bem, constrói muito bem jogadas, sabe? Então, a gente foi para a final já meio desfalcado. E acabamos conquistando o vice-campeonato, né? Mas como eu falei, para nós, assim, a sensação foi muito boa, né? Porque a gente nunca tinha chegado. E já no segundo ano chegar... nessa competição também, a gente teve artilharia, eu fiquei na artilharia do campeonato, empatada com mais duas atletas, uma da nossa equipe, inclusive, e uma da outra equipe de Curitiba. E também eu fui eleita a craque do campeonato em 2025, né, no Campeonato Paranaense. E aí, de lá pra cá, a gente começou já a trabalhar pensando no estadual desse ano de novo, né? Que legal. Não, a campanha brilhante, né? Ainda mais como você falou, pelas circunstâncias ali, ó. Já era um feito histórico por si só. Ainda chegou na final aí, né? Sem a camisa 10, sem a goleira, sem uma peça muito importante ali do time. Então, né? O vice, né, tipo, não foi pra nós teve um gostinho especial, né? Totalmente. Queria o primeiro, mas teve um gostinho especial, principalmente por ter eliminado a equipe vice-campeã na semifinal. Então, foi bem bacana, assim, pra gente. Nossa, imagino. E você contou agora há pouco aí, então, de ter sido eleita, né? Craque, artilheira do Paranaense. Esse foi um dos momentos mais marcantes na sua carreira. Qual o sentimento, né? Como que é a reação de ser eleita, essas duas coisas? É satisfatório, né? Porque você trabalha para isso, né? Em tese, a gente não é um time que recebe para isso, a gente não é um time profissional. A gente tá ali dia a dia martelando, treino e organizando isso e tentando organizar a equipe, né? E aí, além da função de jogadora, eu faço parte ali do pessoal que são, né, a diretoria da equipe. Então, por exemplo, assim, tem atletas que a única função é chegar lá e jogar. E outras pessoas ali, umas 5, 6, chegar lá, levar o uniforme, ver se está certo o hotel, ver se está certa a alimentação. Tipo, a gente faz todo um trabalho em volta disso, simplesmente por amor à camisa, né? Então, às vezes, você chega para a partida já, né, ali bem carregado, né? E aí você muda, né, totalmente. Você chega de um jeito, aí você entrou em campo, você é só atleta. E é uma das coisas que eu gosto. Eu gosto de jogar futebol, gosto de chegar no campo, ali é onde eu esqueço tudo. E apesar de jogar com responsabilidade, eu gosto de brincar, né? É um lazer, assim, tipo, me sinto muito feliz fazendo o que eu estou ali fazendo, né? E aí, quando você consegue chegar na competição, que você faz um bom jogo, que você consegue fazer 3 gols, que você empata a partida e leva para os pênaltis no último segundo, e aí depois toda essa soma eleva você para
elenca você, né, para disputar ali entre as craques e aí levar o título, é muito satisfatório também por todo o pessoal que torce, né, me acompanha faz tempo, assim, a gente vê as mensagens, minha mãe é fanática por futebol, flamenguista chata, fanática, então é muito satisfatório, sabe, tá lá e poder ver que todo o trabalho que a gente faz é recompensado de uma forma ou outra, né, e poder ajudar a equipe também, né. Sim, você falou uma coisa aí que me trouxe o seguinte comparativo, né? Você é tipo o Ronaldinho Gaúcho no seu jeito de viver, né? Que o Ronaldinho, ele foi a carreira toda marcado por justamente um cara que parecia estar brincando, não parecia estar ali jogando uma final de Copa, uma Copa do Mundo, uma Champions League, né? Tipo, sempre com muita alegria, né? De exercer aquilo ali. E a gente sempre tem um ditado, né? É dia de ser feliz. Quando tem jogo, quando vai pro futebol, apesar da responsabilidade que tem que fazer sentido aquilo, né? Às vezes eu até levo uns puxão de orelha, porque eu gosto de brincar. Se eu vejo que o adversário vai dar mole, a gente vai pra cima. Tá certo. Assim, sempre respeitando, né, o adversário, mas... se deixar, como diz a música, né? Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima, não tem o que fazer. Senão o futebol tá muito chato, hoje em dia o esporte, assim, o cara tem o dom de driblar, é bom disso, é habilidoso, não pode, isso aqui é menosprezo. Hoje em dia sabe fazer, tem mais essa questão, né? Do que você faz, às vezes o pessoal acha que tá menosprezando o atleta, né? Então, acho que perdeu um pouco aquela coisa do futebol arte. Sim. Por causa desse, né, de certa forma, um pouco mimimi que tem em volta, né? Mas eu gosto, assim, né, também. De brincar, sempre com respeito à outra equipe, mas a gente gosta de brincar e ser feliz mesmo. Não, tá certíssima. E você também foi convocada para a seleção brasileira de futsal, né? Como é que foi receber essa convocação, né? Viver essa experiência? Essa acho que foi uma das passagens assim, mais incríveis que teve na minha vida, né? Porque... quando eu cheguei em Laranjeiras, eu não tava mais com a cabeça pensando em jogar. Pra mim era... Não, vou jogar um futebol ali, depois vamos no botequinho ali tomar uma cervejinha, e é isso. Aí, de repente, você tá jogando alto nível, querendo ou não alto nível, entre as melhores do Paraná. E aí, quando a gente tava no Paranaense, em setembro que foi, a técnica da seleção brasileira estava acompanhando todos os jogos, né? Então, todo mundo que estava ali, das 8 equipes, estava com aquela expectativa. Meu Deus, ela tá ali assistindo, né? Ela tá ali assistindo. E em 2024, eu fui jogar, ainda com a técnica da seleção como jogadora, fui jogar pela equipe de Curitiba, o Campeonato Brasileiro lá no Espírito Santo, né? Que daí eles tinham uma vaga e eu joguei o Paranaense, acabei me destacando e fui convidada para jogar, né? Aí um ano você está jogando com uma pessoa que, né, já tem uma história também. Ela foi jogadora do Santos, que é a Elisângela Bosa. Caramba. Foi jogadora de São Paulo. Foi convocada para a seleção brasileira de 11. Só que na época ela acabou tendo que abrir mão, porque ela, né, descobriu ali uma gestação. E daí, assim, muda uma chavinha, né? Um ano você está jogando com uma grande jogadora, no outro ano ela está ali te observando. E aí, quando acabou o Paranaense, o ano passado... a gente estava recebendo a premiação lá do vice, ela veio e me abraçou e ela deu aquela letrinha, assim, ela falou, aguarde começo de novembro. Caramba! Então eu já fiquei com o coração assim, né? Daí eu não contei pra ninguém, mas foi difícil não contar pra ninguém. Nossa! Aí eu ficava pensando e treinava e cuidava disso e a alimentação, porque querendo ou não a gente faz isso totalmente de forma mais amadora, né? E aí também por ser da área, ter um certo conhecimento... Eu ficava, não é possível. Aí, quando chegou o dia, ela me ligando, assim, eu olhava pro celular, daí eu virei. Aí eu olhei de novo, falei, será que eu atendo? Será que eu não atendo? Mas, assim, foi muito emocionante saber que você tava ali, né? No Brasil todo, quantas meninas jogam futebol 7, jogam futsal, e eu estava entre as 16 que foram escolhidas para estar representando o Brasil, né? Então, com certeza, foi um sonho realizado. Nossa. Meu, como da minha família, principalmente da minha mãe. Teve também, assim, uma felicidade muito grande, né, da minha equipe, né? Saber que tinha uma atleta, né? Que estava jogando aqui ontem e depois estava jogando na seleção. Então, é bem bacana, assim, né? E daí, posteriormente, você chegar... Quando saiu na mídia, eu chegava... fui jogar um campeonato ali no Cantagalo...
as atletas que às vezes acabavam perdendo para nossa equipe ali, saía lá fora, tipo, vamos tirar uma foto, assim, aquilo para mim é muito legal, sabe? Porque a gente não é mais que ninguém, né? E a partir do momento, assim, que a pessoa vem ali e vê você como uma referência, até criança, às vezes, pedindo para tirar foto, lá durante a concentração da seleção, a criançada que entrou com a gente nos jogos, pedindo para assinar a camisa, assim, é uma coisa, sensacional, né? Não tem como descrever, assim, com palavras, né? Vem um sentimento muito forte, assim, é aquela coisa, zerei o game, eu falei para as meninas, né? Não saí mais convocações, que esse ano é para ter novamente, pelo menos o ano passado foi show. Que legal, não? E agora eu vou me dirigir até ao público aqui, falar diretamente com quem tá vendo do outro lado. Nós que estamos em época de Copa, nós estamos com uma selecionável aqui, ó. Uma pessoa que viveu a experiência de uma convocação de vestir a amarelinha, né? Não no futebol que a gente tá acostumado, mas é uma seleção também, outra modalidade, né? Não futebol, mas selecionável é igual, né? A experiência é igual, é o mesmo amarelo, é o mesmo país, a mesma seleção, mesmo Brasil. Agora, Aline, o Garotas em Campo, como você mencionou agora há pouco, também conquistou vaga para o Campeonato Brasileiro, né, em Maceió, em novembro. Como é que tá a preparação para esse brasileiro? A gente tá correndo atrás, né? Hoje ainda a gente tava definindo ali com o pessoal a organização, porque para quem vai ver a gente lá na televisão, lá assistir os jogos bonitinho, não sabe o corre que é desde já, né? Então a gente reformular o grupo, né, com as meninas que disputaram, conquistaram a vaga o ano passado. Então, para esse ano, toda uma preparação de ver quem está em condições, atletas que se lesionaram, que às vezes não vão ter condição de jogar. Mas, assim, nós estamos nos preparando, né, de todas as formas possíveis e que a gente consegue fazer, né, treinamento toda semana, amistosos e buscando também parceiros, né? Porque tudo tem um custo, né? Então, hoje, o nosso projeto, que era uma coisa simples de amigas, que foi fundado, que gostava de jogar futebol, hoje é uma associação, né? O Garotas em Campo. E a gente tem uma responsabilidade de levar o nome de uma cidade, né, do outro lado do Brasil. Então, tem que ter uma preparação, tanto tática, técnica e uma organização em cima disso, né? Então, a gente tem, né, todo final de semana praticamente a gente tem as rodadas de campeonato. E apesar de a gente ser um time de futebol 7, como nos últimos tempos a Laranjeiras acabou ficando ali... Acabou o projeto do futsal feminino e aí no adulto, principalmente, acabou ficando meio defasado, assim. Então, agora, por exemplo, a Copa Garotinho não tinha um time feminino de Laranjeiras do Sul representando. Então, não, tem o Garotas em Campos. Algumas meninas não é o forte, o futsal, né? Outras, que nem eu, que sempre joguei as duas modalidades, tranquilo. Então, a gente usa até desses campeonatos ali para estar se preparando, né? Querendo ou não, você está correndo, você está fazendo um treinamento, você está se dedicando. A gente treina semanalmente a parte técnica, física também no futebol 7. Quando não tem jogos no final de semana, agora a gente estava com um cronograma de jogos assim, de jogar sábado, jogar domingo, fechado, né? Então agora deu uma diminuída, que terminou alguns campeonatos. E é isso, a gente, hoje, por exemplo, depois aqui tem treino, sábado a gente já quer marcar um amistoso. Caramba. Porque para chegar lá e representar, né? Porque são times de alto nível que jogam. Eu que já joguei o brasileiro 2 vezes, né? Joguei as 2 vezes pela equipe forte de Curitiba em 2024 e em 2025. As equipes que vêm não são equipes bobas, né? São equipes qualificadas. Também tem colegas de seleção que já foram convocados outras vezes. Tem meninas que jogam o Brasil todo, jogam futsal, jogam fut7. Então, a gente tem que se preparar para chegar lá e representar, né, da melhor forma possível. E lá você vai encontrar, né, vai estar presente de atletas realmente do Brasil todo, né? Vai ter gente lá do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, de diversos estados mesmo ali. Nos anos passados, várias equipes, né? Principalmente do Espírito Santo. Sergipe veio bastante equipe. Ali do Nordeste sempre tem 2, 3 equipes, né? Que nem tinha ano passado. Como já vai ser minha 3ª participação em brasileiros, né? Minas também sempre participa bastante. A equipe do Paraná sempre vai.
também, né? Esse ano nós temos a vaga e a equipe de Rio Negro, que é ali na região de Curitiba, que foi campeão, né? A gente não sabe como é que, se a outra equipe vai, porque também demanda tudo um projeto, né? Tudo isso, como eu falei, tem um custo, mas assim, são atletas do Brasil todo, né? A região do Espírito Santo, ali, o estado do Espírito Santo, tem vários times de futebol 7 qualificadíssimos, assim. Então, o nível é lá em cima, sabe? Uhum. E as meninas jogam futebol 7, jogam futsal, jogam campo. Então, a gente tem que estar trabalhando para conseguir chegar lá e fazer o melhor, né? O Espírito Santo é o estado, assim, que é o maior celeiro dentro do futsal, pelo menos do feminino, assim, é um estado mais forte, com mais, né, despontam mais times, onde estão ali talvez os times mais fortes. Qual é esse estado no Brasil? Olha, agora, nos últimos 2 anos que eu fui pro Brasileiro, posso dizer que sim. Apesar que tem muita rotatividade, mas nos 2 anos que eu fui, tinha 2 times bem fortes do Espírito Santo ali, né? O primeiro ano que eu fui, que foi no Espírito Santo Brasileiro, tinha 2 times de lá bem fortes, porque era o Vila Nova, né, que já é tradicional também, que segue a linha do masculino, né, que tem o Vila Nova Futebol de Campo. Então, assim, são times bem qualificados e também tem bastante rotatividade, né? Às vezes atletas que jogavam ali no Vila Nova, esse ano vão estar jogando lá por uma equipe do Viladélfia, vamos supor assim, que foi o campeão em 2025, campeão brasileiro, que também é uma equipe qualificadíssima. As meninas jogam a Série A2 do Brasileirão de Campo, então elas têm essa rotatividade assim de atletas, mas acredito que ainda em termos de número, assim, o estado que mais tem times acaba sendo aquela região ali do Espírito Santo. Sim, e depois do Nordeste ali também tem o pessoal que joga bastante ali, tem bastante times qualificados. Muito interessante. Eu pesquei assim, né? Percebi uma brecha pra perguntar sobre isso, porque eu vi na tua fala ali, falei assim, pô, às vezes, né? Qual é o estado, qual é o lugar onde tem, assim, maior força no futsal? Muito bacana. Tanto que na seleção, o ano passado, a maioria das minhas colegas eram do Nordeste. Capixabas. Sergipe, bastante pessoal, daí de Minas também tem, Espírito Santo, bastante gente. Eu já morei no Espírito Santo quando era criança, né? Não sei se naquele tempo ali, isso aí foi finalzinho dos anos 90, ali 2000, 2001, ali até finalzinho de 2001. Não sei se naquele tempo se já era forte, se não era, mas tive essa experiência. O futebol 7 em si, né? Que nem eu falei, sempre existiu, mas nos interior, principalmente no Paraná, era o suíço, né? Até hoje, em algumas comunidades que a gente vai apitar, eles tratam como suíço. Mas, assim, de uns anos pra cá, que foi que o futebol 7 mesmo alavancou-se, né? Ele passou a crescer, aí foi surgindo as federações, tanto que a gente fez o curso lá. E aí, às vezes, eu vou apitar em alguma comunidade, alguma coisa, a regra é totalmente diferente, né? Mas o que vem se buscando cada vez mais, até dentro do grupo de arbitragem, o pessoal estava conversando esses dias, vai ter um campeonato, vai sair o arbitral. Uma ideia, gente, tipo, de ter alguém de arbitragem presente naquele arbitral, para que as regras possam ser implementadas, né? Porque a partir do momento que você faz uma padronização, né, que todo mundo segue aquilo, fica mais fácil de você cobrar a regra, né? Por exemplo, no futebol 7, né, as regras oficiais, o jogador tomou um cartão amarelo, ele sai por 2 minutos da partida. E aqui não, né? Aqui na região, tomou amarelo, beleza. Tomou o segundo, aí tá expulso, entendeu? Como é tipo futebol. Assim. Isso, como é no futebol. E a regra oficial, não. Você toma um amarelo, 2 minutos fora. Aí você sai, entra um outro atleta no seu lugar, a equipe não fica com um jogador a menos. E aí, se você retornar e tomar o segundo amarelo, aí sim, você é expulso, né? O cartão vermelho. A sua equipe só fica com um jogador a menos por 3 minutos. Agora, não vou lembrar se é 2 ou se é 3. Mas após esse tempo, ele já pode reintegrar o jogador novamente, entendeu? Muito diferente. E aqui é bem diferente na região, tá? Tomou o cartão, tá expulso. Então, a questão das penalidades, né? É pênalti. No futebol 7 oficial é o shootout, né? Onde você tem ali uma marca de 10 metros, o juiz apita e você tem 5 minutos para finalizar você contra o goleiro, né?
até que a bola saia e dentro daqueles 5 segundos tá valendo, né? Então a gente assim, agora depois de um tempo que surgiu o futebol 7, né? Então e vem crescendo, né? Vem crescendo e cada vez mais tem mais adeptos, né? Uma modalidade bem gostosa, divertida de jogar. Nos campeonatos oficiais, né? Por exemplo, brasileiro, assim, as quadras são todas de sintéticos, né? E aqui na região a gente já joga na grama, joga nos campos aí que às vezes até um terrão ainda, tem uns campos assim que às vezes a gente pega, mas a gente acredito que tudo isso contribui, né? São experiências diferentes que vão somando ao longo do tempo. Ah, certamente. E uma coisa que eu vou perguntar agora, né, que você até mencionou já no começo, assim, o que é mais difícil? Jogar o futsal, o fut7, ser personal, ser árbitra, o que é o mais complicado? Eu acho que ainda árbitra. Ser árbitra é mais difícil. Posteriormente ser personal, porque eu brinco que eu sou uma categoria de personal diferente, que eu não trabalho com a estética. Os meus alunos ou têm dor no joelho, problema no quadril, problema na coluna, é cheio de lesões, né? Então eu brinco com eles, né? Às vezes vem alguém me procurar assim, eu falo, eu não trabalho com estética, tanto que até os meus alunos são uma faixa etária assim, né, dos 40, 50 mais. E é uma responsabilidade, né? Eu tenho alunos que eu atendo hoje que me procuraram porque não conseguia subir 2 vãos de escada por causa de problemas sérios nos joelhos, né? Desgaste de cartilagem, artrose, coisas assim. Então, você está trabalhando com uma vida ali, né? A pessoa vem até você para buscar uma melhoria na qualidade de vida. Então, a arbitragem ainda tem aquela coisa que é mais momentânea. Você vai ali, você apita. Acho que ainda tem uma coisa do ser mais difícil, porque uma ação equivocada tua, né? Que a gente não tá livre, a gente não é robô, nós somos humanos apitando jogos, né? Sim. Pode, né, ocasionar ali, gerar uma confusão, prejudicar às vezes até alguma equipe. Mas ainda o ser personal, você tá trabalhando com um ser humano que viu em você uma forma de ele resolver um problema, de amenizar um problema, seja de saúde, né? Às vezes a autoestima também, baixa autoestima. E você tá ali para ajudar a pessoa a mudar aquela questão. Então, acho que o ser personal e também na escola, né? Tanto ser professora, tanto na academia quanto na escola, né? Porque na escola são crianças e o tempo todo pode estar acontecendo alguma coisa. Às vezes acontece alguma coisa ali que você fica pensativo, né? Acontece de uma criança cair e se machucar na tua aula. Por mais que, né, tem coisas que a gente não tem como evitar, mas é o tempo todo que você tem que estar com aquela responsabilidade, né? Você tem que estar tentando dar o máximo ali para que aquilo não aconteça ou evitar. Então, acho que a parte do ser professora / personal ainda é mais difícil por você estar lidando diretamente com vidas humanas, né? Com situações ali de pessoas, de crianças. Às vezes tem até assim, crianças que não querem nem fazer educação física. Às vezes tem uma criança que só precisa de uma atenção. E daí, como você está num ambiente ali assim que tem, né, 25, 26, às vezes 30, você dá conta daqueles 29. Nossa. E às vezes dá aquele aconchego para um ali. Então, acho que acaba sendo a área que mais exige assim, uma responsabilidade. Sim, e de todas as funções que você exerce, a responsabilidade só muda de embalagem, né? Mas em todas, só muda ali o jeito que se apresenta. Mas... Só muda o rótulo, vamos dizer assim. Mas ainda assim a gente continua trabalhando com pessoas, né? Então sempre vai haver uma responsabilidade em cima disso. De fato. E, Aline, quando... antes até, tem alguma coisa da tua parte como personal que você usa como atleta a seu favor, ali no jogo, na competição, ou um conhecimento, ou na prática ali mesmo? Diariamente, né? Às vezes eu jogando, você sente que você tá falhando em alguma coisa, ou que você às vezes não tá tão bem fisicamente, então... ainda essa semana eu tava pensando, analisando alguns jogos, o pessoal jogava a bola em mim, a bola batia e voltava. Aí eu já comecei a pesquisar exercícios, né, para você melhorar o controle de bola, domínio de bola. Então é uma coisa que me ajuda, né? Esses tempos eu achava que eu tava muito, muito fraca, vamos dizer assim, né? Falei, não, vamos trabalhar a força, vamos trabalhar a potência.
Aí você, né, com base no estudo que eu já tive, e também a cada dia vão surgindo, né, novos métodos, e você vai pesquisando e estudando em cima daquilo. Então, acho que é uma coisa que me beneficia, né, por já ser da área, ter um certo conhecimento. Então, acaba ajudando, né? Acaba agregando ali alguma coisa que você vê que você consegue melhorar através do treinamento, seja físico, seja tático ou técnico, a gente está buscando sempre e usa a nosso favor, né? E é uma possibilidade, né? Uma condição que te favorece assim, né? Tipo, é muito bom pra você, né? Já que você tem esse conhecimento, que você falou de personal, dá pra usar. Eu imagino que seja assim um certo diferencial, algo a mais ali, eu acho que até a nível de grupo, né? A gente chega no treino, hoje nós temos o Diego, que é o nosso técnico, né? Nosso coordenador. O Diego, ele está cursando Educação Física. E temos a Aline Sardi, como eu falei anteriormente, que ela é personal, professora das categorias de base do município também, né? Trabalha na Secretaria de Esportes. Então, a Aline também trabalha como personal, é professora, né, das categorias de base, treinadora das categorias de base. E como ela foi goleira há muito tempo, chega no treino, a gente divide. A Aline às vezes faz a parte física lá com as nossas goleiras, né? A parte tática e técnica de goleiras. E aí o Diego, apesar de ser um cara que está ainda cursando a graduação de Educação Física, acho que até por um incentivo também da família e do próprio time ali, quando ele acabou assumindo o time, que não era, acho que o esperado, ele assumiu o time faz mais ou menos... Não fez um ano ainda que ele assumiu. Ele já tinha um pezinho ali de professor, que ele já tinha um magistério, né? Mas assim, ele já chega pra mim, daí às vezes ele fala Machado, que, né, sou popularmente conhecido como Machado. Ele fala, hoje você puxa pra mim o aquecimento, do jeito que você quiser. Você que vai iniciar as meninas ali, vai fazer o aquecimento, principalmente agora nesses dias, como tá bem frio pra treinar à noite, né? Que é o horário que todo mundo consegue. E aí, posteriormente, ele assume, né, com alguns exercícios. Então, agrega bastante, tanto individualmente como profissionalmente, né? Às vezes até tem algumas atletas do grupo que vêm, procura, né? Até esse dia a gente conversando, né? Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Daí, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, não, a gente se oferece. Se você quiser, a gente te ajuda. A gente monta um treininho lá. Tinha uma atleta nossa, que ela queria melhorar a parte física e tal, mas ela não tem condição de vir todos os dias por conta de trabalho, família, porque nossa equipe não é uma equipe de jogadoras profissionais. Nós temos mães e famílias que trabalham o dia inteiro, à noite tem a função de ser mãe, de ser a dona da casa. Então ela falou, vou comprar uma spinning. E o que eu faço, Machado, com essa spinning? Eu falei, vamos trabalhar um intervalado, vamos fazer assim, vamos fazer assado, sabe? Então, a gente vai se ajudando dentro desse conhecimento que a gente tem. E o que a gente pode passar para as outras meninas, a gente consegue estar passando, sabe? Então, além de benefício próprio, ainda pode, né, passar ali o que a gente consegue, a gente ajuda a equipe também, né? Muito legal. Agora, a Aline, ou Machado, né, como é mais conhecida, quando você olha para toda essa trajetória até aqui, né, de tudo que você já alcançou até aqui, são vitórias, são títulos, teve essa bela campanha no vice-campeonato, né, que você me contou pra gente os detalhes, da onde, né, desde quando você começou, de onde você saiu, chegar a Laranjeiras, tudo isso. Qual a conquista que te traz mais orgulho e por quê? Eu acredito que foi o Paranaense do ano passado, né? Apesar de ter sido o vice, mas pelo empenho, né, que a gente teve, assim, como grupo mesmo, sabe? E eu acredito que se não fosse o nosso desempenho, né, no Paranaense, a gente com certeza não teríamos a vaga esse ano, porque o ano passado, quando a gente saiu com o vice, nós não falávamos, nós somos vice. Nós falávamos, o ano que vem nós vamos pro brasileiro, porque um time do interior do Paraná, Laranjeiras do Sul, às vezes onde a gente vai, o pessoal faz assim, né, na camiseta para ler, tipo, onde que é isso? Onde é que fica isso? Aí, com certeza foi o ano passado o vice-campeonato ali, até pelo destaque também individual. E, consequentemente, foi algo que dali surgiu a minha convocação para a seleção, né? Então,
eu fui feliz individualmente, eu fui feliz coletivamente, e posteriormente houve a convocação. E ainda mais a chance de esse ano estarmos levando o nome de Laranjeiras, né, lá para Maceió para estar disputando um brasileiro, né? Então, acho que sem dúvida o vice-campeonato do ano passado. Apesar de ter sido apesar um vice, não foi um vice. Apesar de ser um vice, não foi um vice, digamos assim, né, para vocês. Vocês encararam de uma forma, igual você falou assim, não estavam se lamentando por ter sido vice, pelo contrário, estavam felizes, orgulhosos, satisfeitos, porque tinham alcançado o direito, né, adquirido o direito de disputar o brasileiro, que você mencionou, né? Isso. Então, pô, que legal. Pela campanha Sim. Toda, né, que a gente fez e chegar invicto na final, as correrias que a gente faz por fora ali, teve atletas nossos que levaram um bebê de 6 meses para cuidar. E como a gente sempre faz um rodízio, que, né, você pode ter tantas atletas, mas só tantas vão para a súmula ali na hora do jogo. Então, quem ficava fora, ficava com a bebê e frio, às vezes ficava dentro de van assistindo o jogo. Caramba. Então, acredito que toda a campanha em si, né, foi muito marcante, até por pessoas que não conseguiriam ir, daí a gente deu um jeito, a gente organiza, porque agora nós temos o brasileiro só em novembro. Mas, né, como todo mundo trabalha, todo mundo, né, tem que organizar, às vezes, quem consegue pegar férias nesses dias, porque a gente vai ficar 4, 5 dias fora, vai sair daqui, vai para Curitiba, vai pegar um voo. Então, tudo isso demanda, né? É por isso que eu falo, a corrida pelo título, pela medalha, não começa lá quando o árbitro apita, né? Ela já vem de muito antes, né? A partir do momento que a gente sai de casa para treinar todos os dias, todas as noites, desmarca uma coisa, encaixa às vezes eu mudo o treino, desmarca um personal, joga para outro dia. E isso é assim com basicamente todas as meninas da nossa equipe, porque todas hoje em dia não vivem do futebol, né? São professoras, são treinadoras, né? Trabalham em outros lugares. E a gente tá sempre correndo atrás para fazer dar certo, né? Sim. Antes da gente encerrar esse bate-papo, né, já maravilhoso, poxa, muito, muito legal mesmo, né, de ter te recebido aqui. Vamos dar uma atenção pro que decorou o nosso programa de hoje. Essa camisa, ela é então a da Seleção Brasileira do Futsal. Conta pra gente assim um pouquinho, né, então da camisa por si só, e essa medalha também, né? Pra quem tá assistindo aí, ó, temos uma medalha aqui. Essa hoje, eu resolvi trazer porque eu acho que de todas que eu tenho, né, que são várias, ela é bem diferente, né? O ano passado, quando houve a concentração ali em Curitiba, né, que daí teve a Copa das Confederações. Então, essa camiseta era a camiseta oficial de jogo, né? A gente só podia escolher uma das oficiais de jogo para trazer. E que nem eu falei, essa aqui eu ainda não tive coragem de deixar nem com a minha mãe, né? Porque eu dei uma outra para ela de treino, amarela, azul. E aí essa aqui tá comigo ainda. Eu uso, mas, né, assim... Essa é a queridona especial. É a queridona, tá? Sempre guardada com muito carinho. E referência também de número, porque o ano passado, quando a gente chegou na seleção, né, cada um na sua, e você olhava assim, meu Deus, tem 5 que podia ser a camisa 10, né? E que nem eu falei, a gente também sempre de forma humilde, né? Eu falei, o que vier, já tô aqui, né? Se me der o número 2, eu vou jogar com a 2. E isso é em qualquer time que eu vou jogar, em qualquer lugar. Mas a gente tem as preferidas, né? E uma das minhas referências que eu acho mesmo, o pessoal também conhece, é a camisa 11, né? Sempre gostei. E então essa aqui é o meu xodó, que é a camiseta oficial da convocação na seleção do ano passado, né? Então... E ela é bonita. O desenho aqui, né? Não sei se ali na câmera também ia pegar, não sei se dá pro pessoal que tá assistindo ver, mas essas listras aqui me lembraram a seleção, a camisa da seleção de 94. Assim, a estética dela, camisa de seleção campeã. Tá aqui, ó, falando 94, pensei no Romário, tá aqui a 11 aí, ó. Essas listas aqui me lembraram muito, né? Show de bola. A estética da camisa azul da também seleção, tinha essa. Muito bonita. Muito legal. E a medalha aqui, então... Medalha do... Qual competição mesmo? Da Copa das Confederações. Copa das Confederações, cara. Que legal. Aline, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado antes da gente ir para as considerações finais desse belo episódio? Eu acredito que meio que agregamos tudo ali, né? Então,
Acho que da minha Conseguimos parte... passar bem aí, né? Passear por toda a sua carreira, sua história. Eu acho que... Sim. Sem mais seria basicamente isso, né? Fez um check-up ali geral, né? Da trajetória. Então, basicamente, acho que seria isso. Que bom que você gostou. Antes de encerrar, então, mais uma vez, agora aproveitando do assunto futebol e tal, mas e aí, seleção brasileira, Copa do Mundo, falta só 3 dias para começar a Copa, falta só 5 dias pro Brasil estrear contra Marrocos. Você, como brasileira, o que você acha que vai dar essa seleção? Onde nós vamos chegar? Como é que vai ser essa fase de grupo? Deixa a sua opinião registrada aí. Vou fazer um adendo agora, que eu não sou brasileira. E não que eu torça contra, mas originalmente eu sou nascida no Paraguai, né? Uma curiosidade, mesmo? Talvez, tanto que em outras equipes, né, antes de Laranjeiras, o meu apelido era Paraguai. Eu tinha 10 Alines na equipe, então, para diferenciar, eu sou nascida no Paraguai, mas vim com 2 anos pro Brasil, né? Mas sim, né? Sou brasileira. Cara, a seleção é um negócio, né? Porque a gente quer acreditar, mas o que tá entregando... Eu, particularmente, que sou viciada em futebol, se eu ligo a TV e estiver passando, sei lá, Operário e qualquer coisa, eu tô assistindo. Então... Que legal. Eu acredito que a gente vai ter um desempenho ali... Não vou dizer excelente na primeira fase, mas acho que vai ter um desempenho para passar... Mas aí depois começa a complicar, né? Não sei se... Não sendo pessimista, não sou, torço para o Brasil, muito, inclusive. Sim. Mas eu acredito que tá difícil esse ano. Já cai nas oitavas, talvez, ali. Passa, né? Passa com sufoco na fase de grupo, mas talvez já caia para as oitavas. Eu acho que ainda na fase de grupos, acho que passa, né? Mas se bem que os nossos adversários não são bobos, né? Não existe mais times bobos, né? Futebol evolui bastante e a prova disso é o número de seleções, né? Na maior Copa do Mundo de todos os tempos, né? Então, cresceu o número de seleções. Antigamente, qualquer time ali tinha jogadores que você não sabia quem era. Hoje, você pega um time ali, você vai jogar contra o Marrocos. Até a última Copa, a gente não sabia quem era o Marrocos. Hoje, fala em Marrocos, eu já penso no Hakimi fazendo um gol, né? Sim, lembrando já tem jogadores bons, tem jogadores que jogam em grandes times, né, europeus. Mas eu acredito que a gente vai fazer uma boa campanha, mas eu acho que ainda vai faltar uma coisinha ali. Vamos ver se, né, os nossos jogadores resolver aí jogar bola. Mas acredito que o Hexa esse ano ainda fica complicado. Tá difícil. Eu concordo, né? Se vir, vai ser, eu acho que um dos mais merecidos, né? Também, assim. Porque realmente vai ser aquela sensação de Hexa. Porque se você for analisar a qualidade e o nível das seleções que tem, né, no Mundial, é bem complicado. Então, se vir, vai ser com um gostinho de Hexa mesmo, né? Vai ser perfeito, a cereja do bolo. Mas vamos torcer. Pra fechar, palpite pra estreia com o Marrocos. Ai. Eu acho que vai dar 2-1 pro Brasil. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Estreia ali tomando um golzinho, mas faz 3 pontinhos pra começar bem. Pra começar bem tá bom, né? Eu acho que vai estar ótimo. Ainda gol do Endrick, um gol do Endrick, pelo menos, que eu gosto muito dele. Eu também acho que foi uma boa convocação. Não sou muito fã, assim, de jogador, isso e aquilo, eu gosto de muitos jogadores, mas não sou fanática por nenhum. Acho que a única jogadora que eu era fanática era a minha mãe, quando ela tava no gol, que é a minha inspiração, né? Que legal. Mas eu acho que é um menino que eu vejo jogar e que eu gosto da raça, da força que ele tem, assim. Então, acho que 2-1 pro Marrocos e um golzinho do Endrick, pelo menos. Show de bola! Aline, muito legal a tua participação. Obrigado por ter vindo, contar toda essa trajetória vitoriosa, né? Toda a sua fibra, né? Fica aqui o registro novamente de parabéns por tudo que você alcançou até aqui. Fica aí os desejos de muito sucesso, de excelente campanha lá em Maceió no Brasileiro, né? Seleção, que venham mais convocações e que a sua carreira continue assim, sempre pra cima. E quem sabe tá aqui no Correio Esportivo aí, quem sabe no final do ano, contando como é que foi lá em Maceió, o Brasileiro e etc, viu? Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, né, pelo convite em estar aqui, por poder também trazer um pouco da minha história e também a história do meu time, né, que é o Garotas em Campos. Inclusive, quem quiser seguir lá no Instagram, @Garotas em Campo, né, pode estar acompanhando o nosso trabalho lá.
E espero que, né, final de ano a gente talvez, né, possa estar aqui novamente. Temos ainda o Paranaense, né, o estadual, Sim. antes do brasileiro. Olha aí. Aí são datas curtinhas, setembro, novembro ali, fica bem corrido. Mas quem sabe no final do ano a gente não tá aqui de volta com mais uma medalhinha e por que não mais uma convocação, né, para a seleção aí poder estar representando o Brasil. Mais uma vez eu agradeço pelo convite e é isso aí. De nada, viu? Parabéns pra você, pras meninas que jogam também lá com você e sucesso mais uma vez, viu? Obrigada. Esse foi o Correio Esportivo Tão com a Aline Machado, atleta de futsal, fut7, árbitra, personal, professora de educação física, com uma história muito bacana no esporte. Mais um personagem, mais um nome com uma história muito legal aqui no esporte Laranjeiras do Sul. Sexta-feira, Correio Esportivo já... Copa do Mundo, Correio Esportivo já especial de Copa, já vai ter começado a Copa, né? Então vai ser ali um pré-Brasil e Marrocos e já um programa comentando os primeiros jogos que vão ter acontecido na quinta-feira, né? Se eu não me engano, 2 jogos abrem a Copa na quinta. Então, sexta-feira você não perde por esperar, eu conto com você aqui assistindo o programa já. Correio Esportivo Especial Copa do Mundo. Nos vemos então sexta-feira e, claro, segunda-feira que vem vamos comentar aqui muito eu e o Eleandro. Eleandro Rodrigues vai estar aqui comigo comentando a estreia do Brasil com Marrocos e sucessivamente as partidas do Brasil nessa Copa do Mundo 2026. E vamos, Brasil, né? Queime a nossa língua, né? Vá bem aí, arrebente. A gente quer elogiar a seleção aqui. Nos vemos sexta-feira, então, com mais um Correio Esportivo de Copa. Boa semana pra você, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até sexta. Valeu, galera!